Salve, salve! Voltando com mais um Papo de Futuro. E hoje a gente vai falar sobre a importância da arte e cultura na educação, não é mesmo? Tema muito legal, com uma galera de peso hoje. Super atual. E hoje também a gente tem muita atividade legal aqui, tem muita gente legal se apresentando, a gente tem poeta, a gente tem grafiteiro, a gente tem uma plateia que vai participar com a gente aí com pergunta. Mas para começar a gente vai de música, né? Música, vamos sempre. aí, Ariane Santos? Tanta estrada pra correr e você aqui tentando me parar. As coisas mais simples eu nunca entendi e as difíceis já sei cantar. A mão na cabeça no muro pichado, tomou um enquadro na rua de baixo porque não vai clarear. A delícia em cima, milícia embaixo, soldado, otário me enquadra. Não vai clarear, clarear, oh clarear, oh clarear. A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão no joelho e vai. Oh clarear, oh clarear. A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão no joelho e vai. Estrada pra correr e você aqui tentando me parar. As coisas mais simples eu nunca entendi e as difíceis já sei cantar. A mão na cabeça no muro pichado, tomou um enquadro na rua de baixo porque não vai clarear. Delícia em cima, milícia embaixo, soldado, otário me para no enquadro porque não vou clarear, clarear, oh clarear, oh clarear. A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão no joelho e vai. Oh clarear, oh clarear. A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão no joelho e vai. Oh clarear, oh clarear. A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça e vai. Valeu. Oba, só música de qualidade que a gente traz aqui, hein? Verdade, verdade. Obrigada, Ariane, arrasou. Música Bom autoral, demais. né? É importante falar aí, depois a gente vai conversar mais com ela. Isso. Mas agora a gente quer pedir aí para nossas convidadas aí que vai debater com a gente sobre o assunto, se apresentar pra gente. Queria pedir primeiro pra Natália. Olá, agora meus mais velhos, agora meus mais novos. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre a importância da arte e da cultura na educação. Bom, meu nome é Natália Marques, eu sou artista visual, arte educadora e performer. Trabalho já há mais ou menos 8 anos com arte educação, né? Passei por algumas organizações não governamentais na cidade de São Paulo, sempre trabalhei na periferia, como Instituto Brincar, que é o Instituto Alana, movimento comunitário do Estrela Nova, que fica no Limpo. Depois eu trabalhei muito tempo num CCA, que é o Centro para Criança e para Adolescente, numa ONG chamada UNAS, que é União de Núcleo de Associação de Heliópolis e Região. E há um tempo estou atuando com arte e educação, né, principalmente com supervisão do educativo de exposições de arte aqui em Ribeirão, no SESC. Pô, legal. Faz muita coisa, hein, meu? Um pouquinho, né? A gente sempre tá, né? Vai poder falar bastante aqui com a gente, né? Ensinar Que bastante. bom, tem muito. Agora, Laura, muito obrigado, Laura, por estar aí com a gente. Se apresenta, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de poder estar aqui debatendo com vocês esse tema tão relevante, né? E eu acho que, para falar um pouquinho de mim, eu tenho uma formação em artes cênicas e pedagogia. Minha área de estudo e pesquisa é educação não formal, sociologia da juventude, sociologia da educação.
Eu tenho uma trajetória com aulas de teatro, né? Passei por fundações, ONGs também, nessa parte de arte e educação. Atualmente, eu estou na coordenação pedagógica da jornada ampliada do Centro Educacional Marista Irmão Rui, né? Que é da rede de solidariedade do grupo. E é uma proposta de educação dentro da educação básica, que contribui, que dialoga com os componentes curriculares que é aprendido em sala de aula, mas funciona no contraturno e com todas as múltiplas linguagens, né? Então, todas as linguagens artísticas estão presentes, né? Eu acho que ao longo do programa a gente pode falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas, resumidamente, essa é a minha formação, a minha área de atuação, e tive uma atuação também na Feira do Livro, né? Na área da literatura é mais paixão do que formação, né? Que é o importante, né? Para exercer isso, se não tiver paixão também, a teoria essencial. Vai ficar meio zoado. E a gente também tem o Beto, que é poeta, né, meu? Tudo bem, Beto? Da hora. Eu vou te pedir para se apresentar, mas fazer uma poesia já rola logo de cara? Não, demorou, dá pra mandar sim. Bom, acho que essa poesia, ela chama Guarda-Chuva. E ela é assim, ó. Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca. Mas deu pra ouvir os pipocos. Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca. Mas dá pra ouvir os pipocos. Na imaginação de criança, tudo vira arma. Só que o tiro nunca acerta. Sempre passa de raspão. Na imaginação da PM também. Só que o tiro é certeiro. Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca. Mas deu pra ouvir os pipocos. Vai, deita no chão. Deita no chão, mas olha pras nuvens. Porque deitado, a gente sonha. Deitado, a bala não te atinge. Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca. Mas deu pra ouvir os pipocos. No céu, cerol. No chão, tiro. No céu, helicóptero. Atira, atira, atira. Mentira, mentira, mentira. Mãe, eles não viram que eu tava de uniforme? Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca. Mas deu pra ouvir os pipocos. Os copos vazios ecoam o terror. Os corpos cheios de si bradam o egoísmo. Os copos vazios ecoam o terror. Os corpos cheios de si bradam o egoísmo. Um barulho assusta. Foi um tiro ou foi champanhe? Um barulho assusta. Foi um tiro ou foi champanhe? Sobre os copos, poeira. Sobre os corpos, sangue. Dias tristes vieram sorrindo. Os corpos cheios, os copos cheios, os corpos cheios de bala, os copos cheios, os corpos cheios de bala, os copos cheios, os corpos cheios de bala. Um barulho assusta. Foi um tiro ou foi champanhe? Guarda-chuva não é fuzil, munição não é pipoca, mas deu pra ouvir os pipocos. Vai, deita no chão, mas olha pro céu, porque deitado a gente sonha, deitado a bala não te atinge. Nossa, eu fiquei aqui arrepiada. Eu acho que a gente utilizar esse espaço para dar voz a essa galera, o que eles sentem é muito importante. Mais que necessário no momento, né? Vendo aqui o que a gente está fazendo, que legal. Parabéns. Essa poesia é sua? Poesia minha. Escrevi aí... Mano, o país vem sofrendo uma grande onda de violência, né, mano? E, infelizmente, ela quebra em quem tá na margem, né? É a onda quebrando na quebrada. E a gente tem diversos... Até não é muito interessante... Não, é interessante se falar, né? Se fala muito na internet sobre os gatilhos sociais, né? Principalmente para a juventude negra, né? Às vezes a gente vê muita violência, muita coisa. Então isso normatiza, torna normal a violência sobre esses corpos. E isso é umas coisas que a gente precisa discutir, né? Caberia até... a poesia fala um pouco sobre disso. As poesias marginais, num grande geral, eu acho que denunciam bem essa questão. É interessante a gente se voltar para esses lugares, né? Para essas falas dessas pessoas. E eu creio que é isso, né? Sua formação é educador? Você é... Sim, eu me formei, cursei pedagogia, né? No início de 2009 até 2010. E aí eu não sou daqui, eu sou de Francisco Morato. Vim para cá no início de 2015 para cursar biblioteconomia
na faculdade, na USP, estou aí. Ribeirão, sensacional. Legal. Tice, hoje, a gente vai ter que manobrar com o nosso tempo. A gente tem poeta na plateia, a gente tem grafiteiro do lado de lá. Grafiteiro fazendo ao vivo aqui. Vamos um grafite, né? E ele vai estar fazendo durante o programa. E a gente vai passar algumas imagens e no final a gente vai lá falar com ele, né? O Tesk. Isso. E é o seguinte, eu queria ver quem de vocês aí, a gente falando dessa questão da importância da arte e da cultura dentro da educação. Tem um agente que é importante nesse momento falar, que é o arte educador, né? Qual que é o papel do arte educador? Quem pode falar? Quem de vocês pode decorrer sobre esse assunto? O que faz o arte educador? O arte educador, ele é a pessoa que... Eu acho que é a pessoa que trabalha através das sensibilidades, né? A arte é uma coisa que toca a gente e transforma a gente no que a gente é. Então, o arte educador, ele vem acho que por essas vias da educação não formal, né? E aí ele traz métodos diferentes de se aprender e de se ensinar, né? E isso vem através do que ele faz. Geralmente, a grande maioria dos artes educadores que eu conheço, eles são artistas também. Então, eles tentam passar essa relação da vivência que eles têm com a arte, né? O grafiteiro vai lá e, ensinando a fazer um grafite, ele conversa sobre a história do movimento, e aí ele já vai educando junto a isso, de atentar essas sensibilidades, né? Uma forma de você educar, que é comum também, né? Que é geral, que todo mundo tá ligado, todo mundo se relaciona e compreende de alguma forma, né? Essa liberdade de ser, né? De fazer. E toca nesse íntimo da subjetividade de cada um é. De cada um pode ser o que deseja ser, né? Acho que a arte educação é isso, mostrar essa possibilidade de que você pode se expressar de diversas formas e dizer o que sente, quem você é de diversas formas. E fazer isso educando. Fazer isso educando. Laura, dentro do ambiente da escola, qual que é a importância que você vê assim, do arte educador? Você que está mais no ambiente... Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender, primeiro, assim, que o educador... a educação não é só dentro da escola, né? E o educador não é só quem está dentro do ambiente da escola. O educador dentro da escola não é só o professor dentro da sala de aula, né? Então, acho que tudo isso transcende, né? Então, o educador dentro do ambiente escolar, ele é o porteiro que está lá, é o educador da escola. A pessoa que está lá no apoio da limpeza é educador da escola. O pessoal que está fazendo a cozinha, a merenda da escola também é educador, porque eles que estão lá no dia a dia lidando com todas as crianças e jovens que passam por lá, né? Então, a partir do momento que você está ensinando que ela tem, olha, que fazer a refeição dela, e levar, guardar o pratinho dela e levar lá para depois poder ser lavado, é educação, né? Então a gente está educando. E eu acho que a arte vem para somar, né? Os projetos de educação não formal, que estão fora da escola, educação não escolar, eles já usam muito a arte como um meio, um instrumento para a educação. Eu acho que a escola tem que olhar um pouquinho para isso também e pegar esses benefícios, o que funciona lá da educação não formal e trazer para a sala de aula, né? Não digo esquecer tudo que a sala de aula faz, nem ser só uma coisa, nem ser só outra. Mas um tem que olhar para o outro e aprender com o que a gente pode trazer para cá. Até pouco tempo, a aula de educação artística era muito restrita a desenhar, né? Tinha lá aquela professora que... Fica livre aí sem fazer nada e desenhar. Né? Que desenhava bem, se fosse professor de educação artística, tinha que desenhar bem, né? Muito bem e tal. E era a sua principal habilidade era essa. Então, e era isso, era o desenho que a gente fazia margem, pintava, entregava e pronto, tudo mais, né? Hoje em dia os processos, né, dentro da educação, dentro da escola, os processos estão muito mais críticos, né? A arte é para poder sensibilizar, para poder trazer conhecimento, para poder refletir, para poder ter uma leitura crítica, argumentar, e a gente pode trabalhar desde educação infantil até ensino médio. Com a arte pode contribuir com isso, com esses argumentos. Você pode apresentar uma obra do Portinari, né, numa sala de aula de educação infantil, contar quem foi o Portinari, né? Trabalhar com elas essa sensibilidade, essa sensibilização. Que você vem dessa obra dele, o que você sente? O que você enxerga? Desde criança, né? Poder trazer essa leitura já da arte de uma forma mais diversa, né? E a arte, ela faz parte da grade curricular dia a dia ou ela ainda é uma atividade extracurricular? As artes, a educação artística, ela faz parte do currículo, né? O que a gente tem é um currículo
ampliado, né? Que a gente pode ter algumas escolas que têm aula de música, aula de teatro, né? E a gente só vê benefícios com esse tipo de abordagem, né? O teatro, imagina, integração, expressão, aulas de dança, né? Expressão corporal e tudo mais. Acho que, assim, se vocês me permitissem, eu queria que a Giovana desse uma palavrinha, porque ela é educanda lá e ela sempre passou por projetos que envolviam todos esses tipos de linguagens, dança, circo, teatro, né? Para ela poder dizer pra gente como que é isso enquanto pessoa que está participando do processo. Meu nome é Giovana e eu tô no projeto já faz uns 6 anos. Esse ano provavelmente vai completar uns 7. E a experiência que eu tenho lá dentro é de que a arte, ela me fez ser quem eu sou. Porque a arte me fez me descobrir. Porque eu acho que eu era uma pessoa que eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu não sabia quem eu era. E a arte, ela fez realmente, literalmente, eu me descobrir. Saber para que eu tô ali. Saber que eu sou uma pessoa que vim para fazer a diferença através da arte, enfim. Eu já fiz parte de grupos de dança ali dentro do projeto, grupos de teatro. E eu acho que, assim, a arte, ela me fez saber que eu sou capaz de fazer o que eu faço. Eu sou capaz de fazer aquilo que eu acho que eu sou... Às vezes, nós, adolescentes, principalmente, a gente acha que a gente é incapaz de fazer as coisas. Nós, meninas, também, a gente acha que a gente é inútil e a gente não vai conseguir, a gente não vai aguentar. E eu acho que a arte, ela me fez descobrir que eu sou capaz, sim, e que eu consigo, sim. E... a arte é vida, né, cara? Falou tudo, a arte é vida. Isso mesmo, com certeza. Pode falar. Perdão, eu queria falar com a Nath, agora a gente falou também sobre essa educação não formal. Né? Eu acho que é importante, às vezes surge esse nome, a galera, pô, educação informal, educação não formal. O que é isso? Você pode falar um pouco mais disso? A educação formal, né, são os espaços, né, os ambientes, né, ensino médio, né, as EMEFs, as EMEIs, né, e a educação não formal geralmente são espaços ONGs, né, instituições públicas e privadas, né, e a educação não formal é geralmente o viés onde os arte-educadores trabalham mais, assim, porque a gente pensar que na educação formal a gente tem algumas linguagens, né, mas principalmente música e teatro, né, mas a gente tem uma série de linguagens artísticas, né, e que a gente vê que essas linguagens, né, esse contato, esse acesso com essas linguagens geralmente são em espaços, né, onde acontecem essas educações não formais, que são essas instituições, né, ONGs. Acho que é muito importante. Aqui no nosso meio a gente tem também poetas, né? Eu queria já chamar um para fazer uma intervenção. É o Beleza? Davi e o Tom, né? Eles participam do Slam da Cana, é isso? Vamos aplaudir eles. Vamos aí. aplaudir. Meu nome é Davi e eu trabalho nessa parte de poesia desde 2010, né? Recitando, atuando mais. E pode recitar? Esse poema se chama Vente-se Misericórdia. Eu preciso mostrar a minha fé e quero que todos escutem em alto e bom som, porque eu preciso ser visto ajudando toda essa ralé para mostrar o quanto eu sou um cara bom. Dinheiro eu já tenho, agora eu preciso de medalhas, Nobel da Paz e ser canonizado após a minha morte. Terei jantares e deixarei de bom grado as minhas migalhas e contarei como lido com esses moribundos e a sua falta de sorte. No meu shopping só se vende ilusões, vem da cura da AIDS e da paralisia infantil. Também tenho meu programa de TV e com certeza sua vida vai piorar se você nunca me assistiu. Tem quem faça bondade de coração e essas coisas. Mas como eu costumo dizer, isso é problema seu e dos seus. Tudo tem preço nesse mundo, amor, carinho e doação. Com toda essa misericórdia, às vezes eu me sinto como o próprio Deus. Felicidade na terra não vem dos corações. Se houvesse mais respeito, não teria misericórdia para vender. Ah, essas pessoas e suas ambições. Dizem que ser feliz custa caro, mas eu posso te garantir, tem gente que ganha muito mais em ver você sofrer. Muito obrigado.
Eu acho muito legal o que a gente faz aqui, essa galera. Fazer um programa só emociona, poesia. não é? Só que é muita demais. pedrada. Às vezes a gente sorri depois de uma poesia séria, às vezes a gente se emociona. Pois é. E as palavras, eu acho que brincar com as palavras é algo muito interessante, né? É um dom. E no momento cabe pra gente falar de muita coisa séria. Pra Sim, sensibilizar com muitas certeza. pessoas que às vezes não estão entendendo o que acontece ao redor. E eu acho que é a arte, né? Ela permite da gente tratar vários assuntos de uma forma que a pessoa não pararia para estudar daquele assunto, Com certeza. né? Com certeza. E tá parando para ouvir, de repente, através de uma poesia do mano ali, do outro poeta aqui também. E eu vou te falar, eu visto muito a carapuça, porque eu vindo num lugar privilegiado, eu sempre quis e quero, acho que o meu propósito de vida é dar voz a essas pessoas e fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu. E eu acho que a gente encontrou um caminho aqui. Eu agradeço a você por trazer essas pessoas maravilhosas, porque eu falando não tem a mesma força do que ele falando, ele e quem vive isso na pele, porque eu não vivo, mas eu me solidarizo, mas não seria a mesma coisa. Então, é muito legal e é muito importante. O legal disso é que nessa luta cada um tem um papel, tá ligado? Sem gente do lado de lá, quem é do lado de cá não atravessa a ponte. Então, aí falando essa questão dos ambientes de educação, falando da educação formal, não formal, falando da escola, a gente está no momento que a gente tem que falar sobre a escola, sobre a violência na escola. E eu atuei como arte educador, como mediador em várias escolas aqui. Tá ligado? Não sei se vocês já exerceram esse papel também de mediador nos ambientes de educação, dentro da escola. E a arte ele tem um poder. Vocês enxergam assim também, que ela pode servir para dialogar sobre algo num determinado momento, dentro da escola? Eu acho que a arte é um maior instrumento, assim, né, para se destrinchar assuntos, né, principalmente dentro de ambiente de educação formal, por exemplo, né, assuntos como racismo, né, são assuntos que acho que a arte, né, ela traz ferramentas, né, para a gente discutir e questionar sobre os assuntos, igual ela disse, né? A arte, hoje eu não me vejo sem a arte, né? A arte me fez enxergar quem eu sou, né? A arte é uma ferramenta para você buscar a sua própria identidade, né? Sua identidade cultural, né? Eu acho que isso faz com que várias situações, né, difíceis que a gente, em ambientes formais, né, que a gente não consegue ter uma certa incisão, assim, né, no assunto, um certo aprofundamento, né, acho que justamente por determinadas coisas que a gente sabe que na nossa educação formal, né, todo um processo de dificuldades, né, a gente tem uma noção e na prática, né, o quanto que a arte é importante e ela faz total diferença, principalmente para trazer um sentimento de pertencimento dos próprios alunos para a própria escola, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito legal, muita coisa pra gente falar, mas eu acho que a gente vai ter que chamar o break agora. Sim, vamos chamar. Vamos de música, Vamos então. de música, Ariane, de novo, pra gente, por favor. Segue passo a passo, feito um livro, um sistema previsível que até cabe na minha mão. Nesse precipício social, numa queda incrível, sem ter fundo pra chegar, eu tô no meu lugar, trocando uma ideia, fazendo você viajar dentro da minha cabeça. Tô fazendo tudo no meu tempo, ansiosa e sem dinheiro, combustíveis pra chegar nessa queda livre e moral, a doença estrutural, sem remédio pra sarar. Eu tô no meu lugar, trocando uma ideia, fazendo você viajar
dentro da minha cabeça. Segue o teu caminho, eu não ligo, pouco ligo pro que vivo. Disso aqui não vou levar, eu tô no meu lugar. Fazendo você viajar dentro da minha cabeça. No meu lugar, dentro da minha cabeça. Fazendo você viajar dentro da minha cabeça. Segue passo a passo, feito um livro, um sistema previsível que até cabe na minha mão. Valeu, obrigado. Valeu. Papo de Futuro. Se já era bom na internet, imagina agora na sua rádio. Vamos compartilhar experiências, dividir histórias, motivar você a encarar novos desafios. Mas no fim das contas, o que a gente quer mesmo é incentivar a sua transformação. Metamorfose com Fabiola Medeiros, Nina Brum e Lívia Comar. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Papo de Futuro. Beleza? E voltando. Vamos voltando. É o seguinte, o Papo de Futuro hoje está recebendo muita gente bacana. E agora, né, Tícia? E agora a gente vai falar um pouco com o Tesk, que está fazendo o nosso grafite aqui. A gente mostrou algumas imagens dele durante o primeiro bloco. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui com ele, mostrar esse trabalho. Seu microfone aqui. Ele que manja muito do microfone, é MC também, né, Tesk? Mais ou menos. Você é MC, mano? Eu não sabia, não. Cara, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite para pintar aqui com a gente hoje. Se apresenta aí pra gente, fala seu nome, desde quando você pinta. Bom, é prazer a todo mundo que está assistindo o programa. Meu nome é Thales, tenho um nome artístico Tesk, né? E eu pinto desde 2006 e eu sou apaixonado por letras. Então eu tento desenvolver assim, um estilo dentro dessa concepção que é o Wild Style, né? Uma linguagem aí usada no grafite, um dos estilos. E é isso, né? Eu peço muito obrigado aí a todos que convidou, o Lezer. Para mim é muito importante estar passando essa visão, estar participando, porque o grafite ele precisa mesmo de um espaço, né? Porque ainda tem muito preconceito contra a nossa arte. E eu fico feliz assim por estar vendo muitas pessoas admirando, escolas abrindo as portas, porque pra gente é importante, né? Plantar a semente. Isso é interessante também, Tícia. Foi o lance das escolas estarem abrindo a porta. Você faz alguma coisa em escola? Tipo, você pinta, você já deu oficina, você já... Bom, tem alguns trabalhos realizados aí com a garotada, né? Os alunos. Desde a parte primária até ensino médio. E para mim também é uma experiência muito bacana, porque junto com eles eu também aprendo muito, né? Que legal, que legal. Obrigada por estar aí trazendo a sua arte pra gente. A gente vai deixar aqui exposto. Eu que agradeço. Demorou. Vai acompanhando aí, ó. Daqui a pouco a gente vai passando algumas imagens dele produzindo enquanto a gente conduz lá com o resto do pessoal. Valeu, e a gente vai mostrar a finalizada depois. Agradeço. Obrigada. Valeu, Tesk. Vamos aplaudir o Tesk aí, pessoal. Ei! E agora a gente vai voltar direto para nossa plateia, que estão cheios de perguntas aqui. Então, bora. Quem quer fazer a pergunta? Oi, gente. Meu nome é Vinícius, tudo bem? Então, a minha pergunta pode ser para vocês três. E vocês estavam falando sobre a educação não formal da arte. E isso dentro do âmbito... do nosso meio como adolescente, jovens e tudo mais, a gente já conhece, a gente está usando desses meios justamente para nos expressar e tudo mais. Mas qual é a resposta dos pais? Tipo, vocês já tiveram esse contato tipo, com algum pai que reprimiu
algum tipo de repressão ou algum tipo de aceitação, como é que é a resposta deles e como é que a gente pode chegar, tipo, conversando com eles, incentivando com que eles entendam mais, mostrando isso para eles, mostrando mais o nosso mundo para eles? Eu acho que você disse tudo, acho que é mostrando. Acho que é mostrando. Porque às vezes é assim, ou por uma questão religiosa, ou por outras questões. Meu filho não vai dançar, minha filha não pode dançar, meu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. É imprescindível que a escola atue junto com o território que ela ocupa ali, aquele espaço, e tem um território, tem um entorno, né? As famílias estão ali. Então, o trabalho com as famílias é essencial na educação, dentro e fora da escola. Eu estou falando agora de dentro da escola, né? Então, essa ação com as famílias junto, né? Então, vamos promover um sarau, vamos fazer um sarau na comunidade, ali no território onde a escola está inserida, né? Vamos trazer esses pais para assistir um espetáculo de dança formado por esses... A gente faz muito isso lá, né? É um pouco do que a Giovana disse. E eu acho que é isso, acho que é trabalhar em conjunto e mostrar, né? Porque não pode ficar só na teoria, né? A gente fala, educação formal, não formal, escolar, não escolar. Muitos pais, mães, ninguém, né, pode nem compreender isso. Então, assim, e nem precisa, né? Eu acho que tem que ver o que está acontecendo, né? A gente tem que compartilhar essa educação, né? Na própria Constituição Federal já diz, é dever do Estado, da sociedade e da família. Então, é um trabalho conjunto a educação de um indivíduo, né? Eu acho que mostrando, acho que é um bom caminho, né? Eu acho que realmente esse diálogo com os pais, né? Eu trabalhei muito tempo em ONGs, né? Onde o fundamental era tentar ter o máximo de diálogo com os pais, né? Os educandos também nesse diálogo com os pais. E é justamente isso que você trouxe, né? A gente fazia ações que eram voltadas para a comunidade, né? Então, os educandos, eles aprendiam a determinadas linguagens dentro do espaço, mas a gente atuava na comunidade. Então, acho que isso trazia esse diálogo, né? E, principalmente, acho que o próprio educando, assim, né? Conforme vai passando o tempo, né, os pais vão, né, criando um outro olhar, né? Rompendo. Até mesmo porque eles vieram de uma geração, né, e a gente ainda está um pouco passando por isso, né, que é a banalização da arte, né? Então, imagina, arte para quê? Né? Esse menino precisa estudar, arrumar um emprego, porque é a realidade da maioria das famílias, né? Por que os pais, né, principalmente na periferia, não estão nesses ambientes? Porque o pai está trabalhando de segunda a segunda, né? E muitas vezes não consegue acompanhar, né? Porque a demanda deles é outra. Eles estão, né, nessa preocupação, né, de trazer o melhor possível para o seu filho, assim, né? Eu acho que a gente já está caminhando. A gente caminhou para uma geração aí, né? Embora alguns retrocessos, mas a gente caminhou para uma geração onde vários dos nossos, assim, ocuparam alguns lugares que está fazendo bastante diferença, assim, está quebrando bastante tabu, está rompendo bastante barreiras, né? A gente está vendo os nossos ocupando os lugares, né? Está vendo artistas periféricos, poetas, né, marginais. Então, a gente se vê representado. Então, acho que isso faz com que os nossos pais olhem, né, para tudo isso que está acontecendo de uma maneira mais positiva, né? Eu acho que, pegando esse gancho dessa ideia, é importante falar sobre a Lei 10.639. Tipo assim, existe uma marginalização já da arte, da cultura. E a gente é um país que tem mais negros fora da África. E dentro da arte e da cultura, a gente tem que falar sobre a cultura, sobre a África. Qual que é a dificuldade que vocês vêem no momento de se compreender, de se ter isso na escola, de realmente validar essa lei que é tão importante para quem é afrodescendente ou para a nossa própria identidade cultural como o Brasil? A gente teve a Mangueira agora, que foi campeã das escolas do Rio, que trouxe, né, essa história. Então, a história não contada, né? A história não contada, eles dizem, né? Que é a história não contada. E eu acho super importante a gente trazer a consciência, né? Isso é um ótimo exemplo da função social da arte. O que a Mangueira fez é isso, né? E é muito importante, né? Para quem não sabe, a lei 10.639, né, é uma lei que obrigatoriamente os espaços de educação formal e não formal, né, tem que se falar, se discutir sobre a história sobre a história africana e afro-brasileira.
né? Se pensar que o Brasil, né, a maioria igual o Lézer trouxe, a maioria da população brasileira é negra, né? E a gente precisa de uma lei para que se fale, né, da cultura de um povo, né? Que até então esse povo, né, nos materiais didáticos da própria educação formal sempre foi colocado como um povo subalternizado, né, que não tivesse nenhum intelecto, né, um corpo, né? E eu acho super importante porque o Brasil é um país que tem uma estrutura, né, e a própria educação é uma estrutura extremamente racista, né? Então, eu acho super importante a Lei 10.639, né? E quanto à arte, né? Principalmente se falando de tradição, né? Africana, né? Na África, né? A África é o berço da civilização, né? E o fazer artístico, a arte na civilização africana, né? Ela traz tudo que a gente hoje fala, né? De símbolos, né? O que a gente traz hoje de conceitos sobre arte, né? Na África isso tudo já era desenvolvido, né? A maneira de se contar, de se passar para frente, né? A mitologia, né? Da cultura africana era através dos artefatos, das obras de arte, né? Então, a gente vê a importância mesmo, né, de uma lei como essa num país como o Brasil, né, onde, igual a gente traz, né, mais uma vez, como que eu vou trazer isso para dialogar isso? Porque, por exemplo, eu trabalhava num espaço onde eu tinha visitas, porque eu trabalhava a história da cultura africana e afro-brasileira, através de várias linguagens das artes visuais, e os pais, né, a maioria pais evangélicos, não queriam que os filhos fizessem, né, parte mais do núcleo. E aí eu convoquei uma reunião, fui até a comunidade, né, e conversei com eles sobre aquilo que eu estava trazendo. Falou, olha, eu não estou trazendo conteúdo religioso, até mesmo porque na tradição, né, africana, quem é de matriz de tradição africana, a gente não acredita em religião, porque religião vem do religare, do latim, né, que é me religar a algo. E nós, né, da tradição africana, a gente nunca foi desconectado com a nossa ancestralidade. Então a gente fala de tradição. Então, dentro da tradição existe, né, a vestimenta, a culinária, né, as artes plásticas, né? Então, acho que é muito importante a gente ir rompendo, né, e com esse diálogo. Depois disso, né, e falei sobre a lei, né, foi muito importante que eu via que os movimentos dos próprios pais, né, e dos próprios educandos, de quando alguém viesse contestar alguma coisa ou falar alguma palavra, isso é macumba, né? Falava, eles mesmos já vinham com a intervenção. Não, né? É lei, né? Já trazia, acho que é super importante esse diálogo, né? Porque primeiro traz um sentimento de pertencimento, né? De você se enxergar, né? Enxergar o país que você vive, né? O lugar, né, que te colocaram nesse país por conta de um processo histórico, né? Entender que a África, né, é um continente, né? E dentro desse continente tem vários povos, né? E várias tradições, e o quanto ser negro é lindo, né? Black is beautiful, né? Como já dizia o movimento dos Panteras Negras. Eu acho que é super importante trazer essa representatividade, principalmente dentro dos ambientes de educação, porque o Brasil é um país, né, onde tem mais negros fora da África, e a gente ainda vive em 2019 num país que é extremamente racista, né? E a gente precisa discutir isso em todos os ambientes, né? Principalmente da educação, né? Eu acho que o ambiente mais propício para se discutir é o ambiente da educação, né? Porque às vezes fora não tem tolerância, já tem uma ideia formada, e ali a gente está aberto para aprender. Você vai para a escola para aprender, né? E falando em artista, a gente está com uma artista aqui na nossa plateia, Giane. Mais uma. Mais uma, né? Entre tantos. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. A gente vai mostrar algumas imagens também do que você faz, mas fala um pouquinho pra gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Giane, eu sou artista digital, visual também, eu faço algumas impressões no meu trabalho. E eu costumo trabalhar com colagem digital, glitch art, que é um estilo bem diferenciado. Como que é? Não entendi. É glitch art. Glitch art? É. Glitch art. É um estilo que ele lida com a exploração estética do erro.
é a quebra de dados na imagem, e aí forma um resultado totalmente inesperado, aleatório. E eu mesclo, né, esse estilo com a colagem digital, e aí eu formo minha forma de arte. Legal. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, onde que a gente te acha? Está expondo em alguma galeria? Bom, vai ter exposições. exposições. Nos espaços digitais aí. Vai ter exposições que vão surgir, mas aí isso tudo tem como acompanhar no meu Facebook, que é Ultraviolet, que é o meu nome artístico, no meu Instagram também, que é Ultraglitch. E eu tenho uma página no Elo também, que é o mesmo nome. Então, isso eu acho que vocês vão acompanhar certinho. Legal. Parabéns, é muito linda. Obrigada, essa arte. viu? Muito obrigada. Vamos de música de novo? Vamos falar um pouquinho com a Ariane aqui? Vamos. Antes de tocar, desculpa, no susto, né? No susto a gente deu pra ela. Você cantou 2 músicas autorais, né? É isso mesmo. Você tem um trabalho aí, você é daqui de Ribeirão. Fala um pouco da sua história, como que é isso? Eu sou aqui de Ribeirão, não nasci aqui, nasci em Presidente Epitácio, mas eu vim bem cedo para cá. Eu trabalho com música há 10 anos, mas eu vivo de música há 2, né? Enquanto produtora musical, enquanto musicista, há 2 anos. E música autoral, eu comecei a fazer há 1 ano, mais ou menos. Justamente por essa questão de se entender, enfim, foi uma loucura essa parte, mas foi por conta dessa parte da educação não formal que eu comecei a compor. Então isso acontece inclusive com quem não é adolescente mais. Acontece com quem é adulto. A gente tem uma necessidade, né, meu, de se expressar, né, meu? Às vezes, olha que louco, tipo, isso te fez compor. Você disse que isso te provocou a compor suas músicas. Sim, eu não me reconhecia, na verdade. Me entendi negra, entendi que eu sou negra, que eu tenho uma mãe negra. Só que eu, por algum motivo, achava que eu estava me apropriando de uma militância que não é minha, porque eu acreditava que eu não sofria racismo. E aí, quando eu entendi o que era o racismo, entendi que eu tinha sofrido racismo a vida inteira, tá ligado? E essa a cultura iorubá, em específico, que é onde eu tive mais contato, ensina também que se você se conhece, você conhece o outro. Então, eu comecei a olhar para dentro de mim, e quando eu falo para dentro de mim, eu entendo das minhas experiências, né, assim, para entender o sistema, ele instala uma alienação em massa. Então, ele faz você trabalhar para caramba, para você não prestar atenção em mais ninguém. Não notar suas dificuldades. Além de você e no outro. E aí você vira um ser completamente cego. Então, há 2 anos atrás, eu ainda trabalhava de caixa, então eu era um robozinho real. Então, depois que eu comecei a olhar para dentro de mim e olhar para os meus irmãos em volta, eu comecei a compor. Legal. E além das... Sempre de dentro para fora. Eu acredito muito nisso. Tem jeito, sempre. Né? Eu falo para todo mundo, quando alguém me pergunta, nossa, mas como? Eu falo, olha para dentro de você. Primeira coisa. Toda a resposta é de dentro para fora. Tem muita resposta massa. E você, além disso, você também canta música de outros artistas. É algo que você gosta de cantar aqui, que você pode cantar pra gente, assim, ó, bem... Um trecho, vamos lá. Beleza. Pela manhã, quando você acorda, teu sorriso tão ligeiro vem me despertar. Tão formosa, menina. Calma, tem jeito, tem também. Um coração tranquilo, um coração de alguém, de alguém. Calma, tem jeito, tem também. Um coração tranquilo, um coração de alguém, de alguém. Na casa antiga tinha até montanhas. Caminhando juntas. Na casa antiga tinha até montanhas e a gente toda andava ali, caminhando juntas.
Lineker. De quem que é essa música? Do Lineker. Lineker. Obrigada. Da hora. E a gente tem mais poesia na plateia. Meu nome é Wellington, sou conhecido como Tom. Comecei a me descobrir como poeta no Sarau da 15, em 2016. E é isso. A poesia que eu vou mandar vem muito disso também, desse processo de se reconhecer enquanto negro, morador de periferia. E é um diálogo também que tem minha mãe no meio. Essa poesia traz isso. Mulher também que me criou meu irmão praticamente sozinha. E negra também, periférica. Não é apenas teu pênis que me causa prazer e meu corpo não segue as tuas regras. Teus pensamentos primitivos fazem das tuas atitudes hostis, que me enoja e me faz crer que tu és um animal subjugado pelo teu instinto. Por isso, moça, levanta a cabeça, solte o cabelo, se olhe no espelho, se sinta mulher. Ou se preferir, sinta-se como quiser. Padrão é um distúrbio mental para ficar igual, mas tome cuidado porque faz mal. Se goste do jeitinho que você é, com rótulos ou sem nota de rodapé. Se ame, se geme, se treme, o mundo não é regido por... O mundo é teu, mulher, que vai à luta e não se cala, que diante de macho opressor tua palavra é mais cortante que fio de navalha, fio que agora tece tua própria história, que rompe e destroça com os falsos valores burgueses de mulher da revista Caras. Negra, periférica, de quebrada, que traz na cara os valores de Carolina de Jesus, Rosa Parks e Dandara. Então no século XIX Nietzsche trouxera o crepúsculo dos ídolos, mas no nosso século eu venho dizer que os pretos estão se amando e trazem o crepúsculo dos padrões de belezas instituídos. Por isso eu digo, sejam bem-vindos, lindos traços de Luanda, de Moçambique. Eu não preciso ser photoshopada ou photoshopado para querer ter tua fama e ganhar o meu nome na tua calçada branca. Segregacionista, me desculpe, meu bem, mas a minha beldade vem de uma raiz anti-imperialista, antifascista. Traz a formosura de todo um continente, grandiosa é a nossa raiz africana, religiosidade de Gana, capoeira de Angola. O quilombo não só nos formou, mas foi a nossa maior escola. Por isso eu digo, é como Mano Brown já dizia, seu filho quer ser preto, que ironia. E a gente volta com a pergunta. Isso, para quem fala seu nome, por favor. Meu nome é Sheila. Como que eu falo alguma coisa agora? Eu não falo nada. Pois é. Ai, que emoção. Gente, a minha pergunta... A Nath falou da banalização artística, né? E a gente vive num ciclo que eu acho que muitos não percebem, que a arte é a base para que a gente tome outras vertentes. Por exemplo, o que vem acontecendo nesse momento, como a Giane, é a intervenção digital, né? Então, as pessoas querem muito estar nesse mundo, nessa vertente, mas se esquece que toda a base da artística, toda a base dessa digitalização vem da parte artística. Então, às vezes, há um aceleramento nesse ciclo, né? Então, como que vocês fazem para dar um stop, uma pausa, para que direcione realmente, não sem inibir o jovem, né? Porque, às vezes, um corte pode ser um desastre dentro da imersão dele. Então, como que vocês fazem para que isso não aconteça? Bom, os artistas visuais me ajudem aqui. Mas eu acho que, assim, rapidamente, só para deixar vocês completarem, que tem mais domínio nessa parte, eu acho que do básico. Primeiro, eu acho que a parte digital, né, a tecnologia, tem que estar no radar da escola, né? A gente tem que se atualizar e tem que estar na pauta de formação dos docentes também, dos professores, né? Então, o próprio celular, por que não incluir o celular, que é sempre um inimigo dentro da escola, né? Visto como, nossa, não vamos usar o celular. Claro, está no meio de uma aula, não vamos usar o celular. Mas a gente pode preparar uma aula que a gente vai usar o celular de todo mundo nesse momento específico para fazer uma pesquisa, para fazer uma interação, né? Acho que também pensar que ouvir, né? Acho que como educadora, assim, acho que a gente, quando
eu ensino, eu aprendo 2 vezes, né? Então, eu quero ouvir, eu preciso ouvir desse jovem, né? O que ele está trazendo, né? Quais as demandas, né? Porque eu tenho um saber, mas o saber dele é muito importante, né, para mim. Então, só assim a gente cria esse diálogo, né? Acho que quando fala, principalmente dessas ferramentas digitais, né? Principalmente pensando na periferia, né? Que eu sempre penso principalmente na periferia, porque é o meu lugar de fala, né? Eu acho que o que falta para a gente muitas vezes é esse acesso a essas ferramentas, né? Porque a arte e cultura a gente sempre desenvolveu e a gente sempre se ressignifica, né? Por exemplo, a gente consegue fazer coisas incríveis pelo celular, né? Que é a ferramenta que a gente tem. Eu acho que é também pensar nessa disseminação, né, pela arte através da arte digital também, né? Hoje em dia, querendo ou não, a gente consegue ter alguns acessos, né? O celular acho que é algo que entrou em várias casas, assim, né? E como a gente usar as ferramentas que a gente tem acesso para que essas ferramentas não dê abertura para a gente conseguir outras e outras, né? Porque a gente falar dessa questão digital, né? É algo que também é muito novo, né? Que se difunde com uma rapidez, né, extrema, avassaladora, mas que ao mesmo tempo a gente tem que, né? Porque os jovens têm essa rapidez, né? Eu estou em outro momento, aí eu chego um adolescente, olha, não, olha só, isso aqui, esse aplicativo aqui faz isso, isso, isso. Eu falei, mas então tá, né? E acho que é justamente isso, essa troca mesmo, né? Que esse saber, ele existe ali das duas partes. Agora, como a gente vai usar essas ferramentas, assim, eu acho importante, né? Como a gente vai conseguir, né? Fazer com que a gente tenha mais fomento, né? Com a arte, principalmente com a arte digital. Acho que é uma pergunta muito pertinente, ainda mais para quando a gente pensa em arte, né? Quando a gente fala de arte contemporânea, a gente está falando dessa interpretação do artista sobre os objetos que regem onde ele vive, que estão ao entorno dele, que ele tem total contato, né? Então, pensar nessas ferramentas, nesses objetos, nessas coisas, como ferramentas que necessitam ser direcionadas. Muitas vezes a gente acaba dentro dessa relação de que o jovem está com o negócio na mão, então ele sabe mexer. Não, essas são ferramentas que são extremamente intuitivas. Então elas levam a gente a ter alguns contatos, a chegar a alguns caminhos, a se relacionar com o objeto em si. Mas é necessário que se tenha um direcionamento daquilo que se vê, né? Daquilo que se mexe, daquilo que tem na sua mão, né? E aí cabe o artista ele reconfigurar essa percepção sobre esse objeto, né? De que aí o celular está lá, mas ele já não é mais só o celular. Ele é o martelo, por exemplo. Parece uma ideia banal, mas não, né? A gente vê diversos testes, a galera fazendo teste. Não, que o meu celular ele não quebra a tela, etc. É indestrutível e tal. Como é que a gente pode utilizar essa relação, né? Ele é indestrutível, não quebra a tela, porém existe uma coisa chamada obsolescência programada, né? Que é quando o celular começa a parar de funcionar. Mas, ele não era indestrutível? Em 2 anos o meu aparelho deixa de funcionar? Não atualiza mais, Não atualiza mais, já não cabe mais o meu WhatsApp para bater um papo. Então, de pensar essas relações, né? Enxergar esses espaços tecnológicos como correntes que circulam informação e que podem alterar, de fato, a relação humana, a relação do ser. Por exemplo, fake news. Fake news, a gente pode até carregar, observar os traços que se teve dentro daquilo, né, mano? Para que as pessoas se identificassem e dissessem que aquilo ali é verdade, mano. Tem um certo tom irônico, né? Artístico dentro dessa construção. Alguém pensou aquilo. Aquilo foi extremamente pensado. Como é que eu vou atingir aquilo, né? A arte, ao mesmo tempo que ela é ampla e a gente manifesta o que a gente sente, a gente se torna quem a gente também passa a dizer quem a gente é. Então a gente começa nesse espaço de identidade, de eu falar, mano, não, eu sou isso mesmo, tá ligado? Então eu vou fazer isso mesmo, tá ligado? E não vou ficar buscando que as pessoas digam quem eu sou. De que eu encontre um caminho formal, por exemplo, né? Pensando na educação não formal, na arte formal e não formal. Então, é a forma que você observa, né? Então, você se torna um indivíduo quando você passa a observar e dizer como as coisas são e o que as coisas são. A arte traz esse caminho reflexivo, mas também traz
você parar e observar alguma coisa, né? Você aprende a olhar o outro, você olha a obra do outro e reflete sobre a obra do outro, o que isso diz sobre mim, sobre a sociedade. E as redes, elas trazem essa proximidade, né, mano? A gente cola na exposição, vê lá o artista e vai lá no Instagram dele e fala, e aí, mano, essa obra aí, o que ela fala? Aí ele vai dizer pra gente, ou não vai dizer, ou ele vai construir um novo momento, uma nova era, né? E é se observar isso, eu creio, e direcionar as ações, direcionar o indivíduo que está com aquele objeto na mão, né? Ele não informa sozinho. Importante, meu. Muito legal. Infelizmente... Como que a gente faz para sair de uma situação dessa? Pois é, né? Como que a gente pede para parar com tanta coisa legal sendo falada e tanta coisa, mas a gente tem que finalizar. Temos. Então, vamos agradecer, né? Quero agradecer aí vocês aí que... Nath, Laura, Betão... Muito obrigado, a nossa plateia também. E, meu, E o Tesc ali, né? Tesc, que finalizou, a gente vai mostrar a obra finalizada. Isso. E dizer que, meu, o Papo de Futuro é isso, né, Ti? Você acha que a gente vem aqui trocar ideia, se emocionar, tá ligado? Falar sobre arte, cultura, falar sobre coisas que a gente não domina direito para passar a dominar. A gente quer agradecer a todo mundo que acompanha a gente. A gente quer dar voz para essas pessoas. Quer que essa galera venha para cá participar. Isso, então é o seguinte, exatamente. a gente tem o nosso programa Instagram. para eles, na verdade, né? Isso, a gente só tem tá nosso aqui Instagram. como intermediador para vocês falarem o que vocês têm que falar, o que as pessoas precisam ouvir. Eu acho que a gente está num momento que as pessoas precisam ouvir muito. Vamos falar da nossa página para ver se a galera começa a acompanhar mais lá e de repente manda dica. Meu, fala sobre isso, Tice. Chama tal pessoa para se apresentar. Aqui, e manda crítica, manda comentário, pergunta. Estamos abertos aqui. Muito obrigado vocês aí da plateia também, valeu. A gente tem uma página, Papo de Futuro TV, tá ligado? No Instagram, acompanha lá. E a gente tô feliz, meu, de estar com essa galera muito boa. Demais. E só dizer um negócio assim que eu achei muito interessante. A gente fala de arte e cultura. Isso, eu acho que o diálogo sobre ela enriquece muito. Entendeu? E muitas das vezes o preconceito o espaço de educação ele quebra essa questão do preconceito. Porque eu mesmo cresci em família cristã. Mas eu aprendi muito diálogo com a galera de religião de matriz africana. E depois, indo atrás, esse lance de olhar para si, eu fui, minha fé é essa. Eu fui entender, se a África é o berço da criação, a religião que eu tenho, que a gente costuma falar religião, é de matriz africana. Porque tudo começou ali. Os grandes patriarcas foram ali, da África, tá ligado? Então, às vezes, tem algo conturbado no meio e a cultura e a arte, ela provoca para você ampliar essa visão. Com certeza. Beleza? Vamos finalizar de música? Muito obrigado, Ariane. Obrigada, Lizé. Valeu. Essa música eu fiz para um amigo meu. Ele é gay, negro, bem poquezeira, sabe? E fala só de mais um dia dele saindo da casa dele e indo trabalhar. Preto com pressa na ladeira, polícia dá rasteira e faz menor ajoelhar. Na bolsa uma marmita e o dinheiro no bolso pra comprar um guaraná. Me chamaram meliante, é só me confundir enquanto eu vou trabalhar. Levanto e pego minha mochila, porque daquele chão ninguém me ajuda a levantar. Ninguém me ajuda a levantar. Ninguém me ajuda a levantar. Preto com pressa na ladeira, polícia dá rasteira e faz menor ajoelhar. Na bolsa uma marmita e o dinheiro no bolso pra comprar um guaraná. Me chamaram meliante, é só me confundir enquanto eu vou trabalhar. Levanto e pego minha mochila, porque daquele chão ninguém me ajuda a levantar. Ninguém me ajuda a levantar. Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda a levantar. Preto com pressa na ladeira, polícia dá rasteira e faz menor ajoelhar. Na bolsa uma marmita e o dinheiro no bolso pra comprar um guaraná.
Me chamaram meliante, mas só me confundiram enquanto eu fui trabalhar. Levanto e pego minha mochila, porque daquele chão ninguém me ajuda a levantar. Papo de futuro.